Uma esposa grávida entra em um restaurante de luxo para surpreender seu marido. O que ela encontra é ele, ajoelhado, pedindo outra mulher em casamento. Mas é aqui que a história dá uma reviravolta que ninguém esperava. Porque esse marido infiel não tinha a menor ideia de que sua esposa, aparentemente simples e tranquila, estava prestes a herdar 800 milhões de dólares. Não sabia que ela era a herdeira secreta do mesmo fundo de investimento ao qual ele implorava por dinheiro. E definitivamente não sabia que a misteriosa investidora com quem ele iria se reunir naquela noite era ela. A chamaram de louca, a declararam incapaz, arrancaram seu bebê recém-nascido de seus braços. Mas a mulher que tentaram destruir se tornou aquela que assinou os papéis que acabaram com todos eles. Esta história te ensina que nunca se deve subestimar uma mulher que já não tem nada a perder. Porque ela já não teme mais nada e tem tudo pelo que lutar. Margaret Reed Sterling estava de pé, em frente ao espelho de seu banheiro, ensaiando o sorriso que havia aperfeiçoado durante 7 anos de casamento. Era o sorriso da esposa compreensiva, aquele que dizia: "Acredito em você, estou muito orgulhosa de você, e tudo o que você faz é brilhante, querido." Ela havia usado esse sorriso em incontáveis eventos de networking, em jantares de negócios entediantes e em longas noites, esperando por um marido que parecia nunca chegar em casa. Aos 34 anos, Maggie estava grávida de 7 meses de gêmeas. Seu ventre esticava o tecido de seu vestido azul favorito, aquele que Richard sempre dizia que realçava a cor de seus olhos. Ela arrumou seu cabelo loiro mel e falou com seu reflexo, embora na realidade falasse com as 2 pequenas que cresciam dentro dela. "Bem, meninas, o papai de vocês está prestes a fechar o maior negócio da vida dele, então nada de chutinhos durante o discurso de vitória, ok? Queremos que ele esteja de bom humor quando chegar em casa esta noite." As bebês responderam com um suave movimento e Maggie riu baixinho. Ela havia renunciado a tudo por esta vida. Sua carreira como contadora forense, sua independência, sua própria identidade. Havia se tornado a senhora de Richard Sterling e se convencido a si mesma de que isso era suficiente. Seu celular vibrou na penteadeira. Era uma mensagem de sua melhor amiga. "Caroline, amiga, tem algo estranho acontecendo com o Rick ultimamente. Você não notou?" Maggie respondeu rapidamente. "Só está estressado com a empresa. A reunião com este investidor desta noite é importantíssima. Tudo vai melhorar depois que ele fechar este acordo." Ela apertou enviar e imediatamente sentiu aquela pontada de dúvida que vinha reprimindo há meses. As noites em que ele chegava tarde, as conversas em que estava distraído, a forma como Richard olhava para o celular e sorria para mensagens que nunca mostrava a ela. Mas ela descartou esses pensamentos, como sempre fazia. Supostamente, esta noite seria especial. Richard se reuniria com um investidor misterioso de uma firma chamada Reed Vanguard Holdings. Alguém chamado E.V. Reed, que poderia salvar sua companhia com um investimento de 15 milhões de dólares. Ele vinha se preparando há semanas, e Maggie não tinha sido nada além de um apoio incondicional, mesmo quando ele sugeriu que ela não fosse ao jantar. "Você deveria descansar, meu amor," ele tinha dito naquela manhã, sem olhar diretamente nos olhos dela. "O médico disse que você tem que pegar leve. Fique em casa. Coloque os pés para cima. Eu te contarei tudo quando voltar." Ela havia aceitado, porque era isso que ela fazia. Aceitava, se adaptava, se fazia menor para que Richard pudesse se sentir maior. Mas algo a inquietava. Intuição de esposa. Talvez. Ou talvez fosse a forma tão insistente com que Richard pediu que ela não fosse. Tão ansioso para mantê-la longe dessa reunião em particular. Maggie ainda se olhava no espelho quando o telefone da casa tocou.
Caminhou com dificuldade até o quarto para atender, esperando alguém de telemarketing, ou talvez sua sogra, com outra sugestão passivo-agressiva sobre nomes para bebês. Boa noite. Falamos do restaurante El Monarca para confirmar a reserva do Sr. Sterling para esta noite. Ah, sim, disse Maggie, com sua voz automaticamente agradável. Tudo está confirmado. Ele está muito emocionado pelo jantar. Maravilhoso. A voz da recepcionista era calorosa e profissional. Temos o salão Safira preparado para 2, como solicitado. O champanhe já está gelando. As rosas foram arranjadas. E nosso violinista estará disponível para o momento especial durante a sobremesa. A mão de Maggie apertou o telefone. Desculpe, você disse rosas e um violinista? Sim, senhora. O Sr. Sterling solicitou especificamente o nosso ambiente mais romântico. Disse que esta noite mudaria a vida dele. As palavras atingiram Maggie como um soco. Um ambiente romântico. Mudaria a vida dele. Para 2. Ela conseguiu agradecer à recepcionista e desligar, mas suas mãos tremiam. Supostamente era um jantar de negócios, uma reunião com um investidor. Por que Richard precisaria de champanhe, rosas e um violinista para uma reunião de negócios? A menos que não fosse uma reunião de negócios de jeito nenhum. Maggie se deixou cair na beira da cama, com uma mão apertada contra seu ventre volumoso. As bebês voltaram a chutar, desta vez com mais força, como se pudessem sentir sua angústia. Tinha que haver uma explicação. Richard a amava. Estava emocionado pelas gêmeas. A chamava de meu amor e trazia flores no aniversário. Ele nunca a trairia. Não dessa maneira. Não quando ela estava grávida de suas filhas. Mas enquanto pensava nisso, as lembranças a inundaram. O recibo que encontrou no bolso do paletó dele há 3 meses, de um hotel no centro. A viagem de negócios de fim de semana para Chicago, que coincidiu com uma cobrança em um hotel boutique a apenas 10 milhas de casa. O nome que tinha visto brilhar na tela do celular dele mais de uma vez. Vanessa. Maggie se levantou bruscamente, com uma nova determinação endurecendo seu peito. Não ia ficar em casa se perguntando o que estava acontecendo. Não ia ser a esposa ingênua que descobre a verdade tarde demais. Se Richard estava planejando algo, ela merecia saber. Pegou as chaves do carro na cômoda, ignorando a voz em sua cabeça que dizia que mulheres grávidas não deveriam atravessar a cidade dirigindo à noite. Ignorou a dor na parte inferior das costas e o peso nas pernas. Ignorou tudo, exceto a necessidade ardente de ver as coisas por si mesma. 20 minutos depois, Maggie chegava ao valet parking do El Monarca. O restaurante era tudo o que esperava do lugar mais exclusivo da cidade. Lustres de cristal visíveis, através de enormes janelas. Homens com ternos de designer e mulheres com vestidos elegantes deslizando pela entrada. O som suave de um piano flutuava do interior. De repente, sentiu-se muito consciente de seu prático vestido de maternidade. Seus tornozelos inchados, seu cabelo que não havia penteado adequadamente. Parecia uma dona de casa. Parecia exatamente o que era. A recepcionista na entrada sorriu de forma automática. Boa noite, senhora. Tem uma reserva? Vim ver meu marido, disse Maggie, surpresa com o quão firme sua voz soava. Richard Sterling. Ele deve estar no salão Safira. O sorriso da recepcionista vacilou, quase imperceptivelmente. Ah, senhora Sterling. Seus olhos se desviaram para o fundo do restaurante. O Sr. Sterling mencionou que não deveria ser incomodado. Está com sua convidada. Tenho certeza de que ele abrirá uma exceção para sua esposa. A recepcionista hesitou, claramente presa entre as regras do lugar e a mulher grávida que estava à sua frente com um olhar de aço. Finalmente, assentiu. Claro, por aqui. Maggie a seguiu através do salão principal,
passando por mesas da elite da cidade em direção a um par de pesadas portas de madeira ao fundo. O salão Safira. Através dos painéis de vidro fosco, pôde ver duas figuras sentadas em uma mesa. Uma era inconfundivelmente Richard, alto, de ombros largos, gesticulando amplamente, como sempre fazia quando tentava impressionar alguém. A outra figura era uma mulher, jovem, linda, com um vestido vermelho que provavelmente custava mais do que todo o guarda-roupa de Meg. A recepcionista parou junto às portas. "Devo anunciá-la, Sra. Sterling?" "Não", disse Meg em voz baixa. "Acho que eu mesma me anunciarei." Ela abriu as portas e viu seu mundo inteiro desmoronar. Richard estava ajoelhado. Em sua mão segurava uma caixa de veludo, e dentro dessa caixa havia um anel de diamantes. Olhava para a mulher de vermelho com uma expressão que Meg não via em seu rosto há anos. Adoração, emoção, amor. "Vanessa", dizia ele, com a voz carregada de sentimento. "Você é meu futuro. Você carrega em si meu legado. Quer se casar comigo?" A mulher chamada Vanessa levou as mãos ao peito. Seus olhos brilhavam com lágrimas perfeitamente ensaiadas. "Sim, Rick. Oh, meu Deus, sim. Mal posso esperar para ser a Sra. Sterling." Nenhum dos dois havia percebido a presença de Meg na porta. Nenhum dos dois havia visto a esposa grávida observando seu marido pedir outra mulher em casamento. Nenhum dos dois tinha a menor ideia de que os últimos 7 anos da vida de Meg acabavam de se estilhaçar como um copo de cristal sobre um piso de mármore. Meg se ouviu pronunciar uma palavra. Saiu em voz baixa no início, depois mais forte, alto o suficiente para atravessar a música romântica, as bolhas do champanhe e o brilho obsceno daquele anel de diamantes. "Richard." A cabeça dele girou bruscamente em direção à porta. Por um instante congelado, marido e mulher se olharam fixamente através do elegante salão. Meg viu a surpresa no rosto dele, seguida imediatamente por algo pior. Incômodo. Não culpa, não vergonha. Incômodo. "Meg", disse ele, levantando-se e sacudindo as calças perfeitamente passadas. "O que diabos você está fazendo aqui?" A pergunta ficou suspensa no ar como veneno. "O que diabos você está fazendo aqui?" Como se Meg fosse a intrusa, como se ela fosse a que havia feito algo errado. Ela deu um passo para dentro do salão. Sentia as pernas como se não fossem dela, como se estivessem desconectadas de seu corpo. Estava ciente de que a mulher chamada Vanessa a observava com um desprezo que não tentava esconder. Também estava ciente das rosas sobre a mesa, das taças de champanhe e do violino que, por sorte, havia parado de tocar. "O que eu estou fazendo aqui?" repetiu Meg com a voz trêmula. "Sou sua esposa, Richard. Estou grávida das suas filhas. O que você está fazendo aqui?" A mandíbula de Richard se tensou. Olhou para Vanessa e depois novamente para Meg, calculando claramente seu próximo movimento. Quando voltou a falar, sua voz havia mudado para aquele tom suave e razoável que usava nas negociações. "Meg, meu amor, você tem que se acalmar. Você está passando vergonha." "Eu estou passando vergonha?" A voz de Meg se elevou bruscamente. "Você acaba de pedir outra mulher em casamento, em um restaurante com rosas e champanhe. E a que está passando vergonha sou eu?" Vanessa se levantou de sua cadeira, alisando o vestido vermelho com um sorriso de satisfação. "Ai, Rick, esta é a babá de quem você me falava, a que cuida da casa enquanto você trabalha." As palavras atingiram Meg como um tapa. Olhou fixamente para a mulher mais jovem, observando seu brilhante cabelo escuro, a maquiagem perfeita, o anel que agora reluzia em seu dedo. O anel de Richard no dedo de outra pessoa. "Sou a esposa dele", disse Meg, odiando o quão fraca sua voz soava. "Estamos casados há 7 anos.
Vanessa soltou uma risada. Um som leve e musical projetado para ferir. Ai, coitada, que adorável. Mas Rick e eu estamos juntos há 2 anos. Ele só estava esperando o momento certo para terminar as coisas com você. Ela deu uma tapinha em sua barriga reta de forma muito intencional. E agora que vamos começar nossa própria família? Bom, você entende. O mundo pareceu inclinar. Maggie se agarrou ao encosto de uma cadeira próxima para não cair. Você está grávida? Richard finalmente falou de novo, sua voz cortante pela impaciência. Vanessa está me dando o que você nunca pôde me dar, Maggie. Uma família de verdade, um futuro real, não um acidente que aconteceu porque você esqueceu de tomar as pílulas. São suas filhas, sussurrou Maggie, levando uma mão protetora ao seu ventre. Você disse que as queria, disse que estava feliz. Richard deu de ombros. Eu disse muitas coisas, Maggie. Nisso consiste o casamento, em dizer coisas para manter a paz. Mas sejamos sinceros um com o outro por uma vez. Este casamento está morto há anos. Você sabia disso. A única diferença é que eu tive a coragem de fazer algo a respeito. Maggie sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Não aqui, não na frente dele, não na frente dela. E quando exatamente você pensava em me contar? Perguntou. Antes ou depois que nossas filhas nascessem? Richard trocou um olhar com Vanessa, daqueles que falam de segredos compartilhados e piadas internas. Acaso importa? Os advogados cuidarão de tudo. Você será bem assistida. Não sou um monstro. Vanessa bufou, embora tenha acrescentado, apoiando-se no lado de Richard. Poderíamos ter que discutir a situação da guarda. Quero dizer, com seu histórico de problemas de saúde mental. Maggie, você realmente acha que está em condições de criar crianças? Não tenho problemas de saúde mental, disse Maggie, enquanto a confusão abria caminho através da dor. Richard suspirou, o longo suspiro de um homem que lida com uma pessoa irracional. Maggie, ambos sabemos que você tem tido dificuldades. A ansiedade, a depressão. Lembra quando você teve aquela crise depois do aborto espontâneo há 3 anos? Ele negou com a cabeça, com tristeza. Tenho documentado tudo, pelo seu próprio bem. O aborto espontâneo. Ele estava usando o aborto espontâneo contra ela. O pior momento de sua vida, quando havia perdido sua primeira gravidez e passou semanas sem poder sair da cama, chorando por um bebê que nunca chegaria a abraçar. Havia ido à terapia, havia se recuperado, e agora Richard estava transformando essa recuperação em uma arma. A porta do salão Safira de repente se abriu mais, e Maggie percebeu que haviam chamado a atenção. Outros clientes esticavam o pescoço para ver dentro do salão privado. Um garçom esperava, indeciso, na entrada. Richard viu a oportunidade. Levantou a voz o suficiente para que se ouvisse, dirigindo-se à sala com o charme praticado de um homem que havia passado anos cultivando sua imagem pública. A todos, peço desculpas por esta interrupção. Minha ex-esposa tem passado por um momento muito difícil e receio que os hormônios da gravidez tenham piorado as coisas. Por favor, continuem desfrutando de sua noite. Nós cuidaremos da situação. Ex-esposa, Maggie olhou fixamente para ele. Não estamos divorciados, Richard. Estaremos. Ele se virou para o garçom. Por favor, acompanhe a Sra. Sterling até o carro dela. Ela não deveria dirigir no estado dela, mas está claro que não está pensando com clareza. O garçom se aproximou de Maggie com cautela. Senhora, talvez gostaria de sair? Maggie olhou ao redor, para os clientes ricos que desviavam o olhar, para o sorriso presunçoso de Vanessa, para a expressão fria e desprezível de Richard. Nunca havia se sentido tão pequena, tão invisível, tão completamente sozinha. Sem dizer mais uma palavra, ela se virou e saiu do salão Safira. Manteve a cabeça erguida
enquanto atravessava o salão principal, mesmo quando os sussurros a seguiam como um rastro de fumaça. Continuou caminhando pelo elegante saguão. Passou pela anfitriã surpresa e saiu para o ar fresco da noite. Conseguiu chegar até o estacionamento antes que suas pernas cedessem. Meg desabou contra a lateral de seu carro, deslizando até ficar sentada no concreto frio. As lágrimas chegaram então, grandes soluços que sacudiam todo o seu corpo. Chorou por seu casamento, por suas filhas, pelo futuro que acreditava que a esperava. Chorou pela mulher que costumava ser, a mulher com sua própria carreira, sua própria identidade e seus próprios sonhos. Chorou pela tola em que havia se tornado. E então ela sentiu uma dor aguda, uma cãibra na parte inferior do abdômen. Não, sussurrou, levando as mãos ao ventre. Não, 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 agora não, por favor, agora não. Outra cãibra, desta vez mais forte. Faltavam 2 meses para as bebês nascerem. Era cedo demais, muito mais cedo do que deveria. Com mãos trêmulas, Meg pegou o telefone e discou o número de Richard. Foi direto para a caixa postal. Claro que sim. Provavelmente estava celebrando seu noivado com sua amante grávida. Discou 911 em vez disso. A ambulância chegou 8 minutos depois. A essa altura, Meg estava encolhida no chão ao lado do carro, com o vestido encharcado de lágrimas e suor. E todo o seu corpo tremia pelo esforço de manter suas bebês dentro dela. Os paramédicos foram gentis. Ajudaram-na a subir em uma maca, colocaram um acesso intravenoso, fizeram perguntas gentis sobre seu histórico de gravidez e seu contato de emergência. Meu marido, disse Meg fracamente. Richard Sterling, mas ele não vai atender. Uma das paramédicas, uma mulher de olhos gentis e cabelo grisalho, apertou a mão de Meg. Há mais alguém que possamos ligar, querida? Família? Um amigo? Meg pensou em Carolyn, mas sua amiga estava trabalhando no turno da noite na emissora de notícias. Pensou em sua mãe, morta há 5 anos de câncer. Pensou nos pais de Richard, que na verdade nunca a haviam aceitado totalmente. Não, sussurrou. Não há ninguém. Naquele quarto frio de hospital, com o som das máquinas e estranhos verificando seus sinais vitais, Meg percebeu a verdade mais aterrorizante de toda a sua vida. Estava completa e absolutamente sozinha. Seu marido a havia traído. Seu casamento havia acabado. E se a única coisa que a mantinha em pé era a necessidade desesperada de proteger suas filhas. A médica, uma mulher de aspecto cansado com um uniforme azul, explicou que haviam conseguido parar as contrações. As bebês estavam estáveis por enquanto, mas Meg precisava de repouso absoluto na cama. Sem estresse, sem esforços, sem dirigir pela cidade para confrontar maridos infiéis em restaurantes de luxo. Tem um lugar seguro para onde ir? Perguntou a médica. Alguém que possa cuidar de você? Meg ficou olhando para o teto sem dizer nada, porque a verdade era que já não sabia. A vida que pensava que tinha era uma mentira. O homem que pensava que amava era um estranho. E o futuro que havia planejado não era mais do que cinzas. Passou a noite no hospital, sozinha com seus pensamentos e suas filhas não nascidas. E em algum lugar da cidade, em um apartamento luxuoso, cuja existência ela desconhecia, Richard Sterling fazia amor com sua amante, felizmente inconsciente de que sua esposa quase havia perdido as bebês. Ou talvez ele soubesse. Talvez, simplesmente, não se importasse. Meg saiu do hospital 48 horas depois, com instruções rigorosas, uma bolsa de vitaminas pré-natais e absolutamente nenhuma ideia de para onde iria. A médica tinha sido clara. Repouso na cama, zero estresse, cuide-se
e cuide dessas bebês. Fácil de dizer quando se tem um lar para onde ir, quando se tem um marido que te ama, quando sua vida inteira não acaba de se despedaçar. Pegou um táxi para sua casa, a bela casa de estilo colonial, com 4 quartos nos subúrbios que havia passado anos transformando em um lar. Havia escolhido cada móvel, cada cor de tinta, cada fotografia cuidadosamente colocada. Aqui era onde supostamente suas filhas dariam seus primeiros passos, onde soprariam as velas de aniversário e abririam os presentes de Natal e cresceriam rodeadas de amor. O táxi entrou na entrada da garagem e Maggie soube imediatamente que algo estava errado. Um guarda de segurança estava de pé na porta principal. Um estranho em sua casa. "Senhora", disse o guarda enquanto Maggie se aproximava, sua voz profissionalmente neutra. "Vou ter que pedir que pare aí mesmo. Esta é minha casa", disse Maggie, procurando suas chaves. "Eu moro aqui." O guarda levantou uma mão. "Sinto muito, senhora, mas o Sr. Sterling obteve uma ordem de restrição. Você não tem permissão para se aproximar a menos de 60 metros desta propriedade." Maggie o olhou fixamente, certa de ter ouvido mal. "Uma ordem de restrição? Contra sua esposa grávida?" "Deve haver um erro", disse com a voz cada vez mais alta. "Não fiz nada de errado. Acabo de chegar do hospital." O guarda nem se mexeu. "Só sigo ordens, senhora. Se tentar entrar na propriedade, terei que chamar a polícia." Foi então que Maggie viu os sacos de lixo. Havia dezenas deles, amontoados no jardim da frente, como entulho esperando para ser recolhido. Eram seus sacos de lixo. Eram seus pertences, suas roupas, seus livros, a louça de porcelana de sua avó. Tudo jogado como se fosse qualquer desperdício. Caminhou em direção à pilha, atordoada, mal percebendo que os vizinhos se reuniam em seus próprios jardins para olhar. Reconheceu seu suéter favorito saindo de um saco, um álbum de fotos em outro. A mantinha de bebê que havia demorado semanas para escolher. Agora estava amassada e suja sobre a grama. 7 anos de sua vida reduzidos a um monte de lixo. Maggie se deixou cair sobre o gramado, ao lado da montanha de suas coisas, e simplesmente deixou que as lágrimas fluíssem. Não se importava que os vizinhos estivessem observando. Não se importava em parecer patética e destroçada. Já não lhe restava nada a perder. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Richard. "Maggie, faço isso pelo seu próprio bem. Você precisa de ajuda, ajuda profissional. Quando voltar a pensar com clareza, poderemos falar sobre um regime de visitas. Até lá, por favor, não me contate." Quis gritar. Quis jogar o telefone contra a janela da casa que costumava ser sua. Mas, em vez disso, ficou ali sentada, rodeada de sacos de lixo, tentando compreender como sua vida havia desmoronado de uma forma tão absoluta. No final, ligou para Carolyn. Sua melhor amiga atendeu no segundo toque. "Maggie, o que está acontecendo? Vi algo nas redes sociais sobre você, que estava armando um escândalo em um restaurante." "Ele me colocou na rua, Carolyn." A voz de Maggie soava oca. "Richard me expulsou da minha própria casa. Não tenho para onde ir." 30 minutos mais tarde, o carro de Carolyn estacionou junto à calçada. Bastou um olhar para os sacos de lixo, para o guarda de segurança e para a mulher grávida sentada no gramado, para que seu rosto se endurecesse com uma expressão de fúria. "Entra no carro, amiga", disse Carolyn. "Vamos resolver isso." O apartamento de Carolyn era pequeno, mas era quente, cheio de móveis que não combinavam e com o reconfortante aroma de café. Maggie sentou-se no sofá, enrolada em um cobertor, enquanto sua amiga caminhava de um lado para o outro pela sala, com o telefone colado na orelha. "Como assim as contas estão congeladas?" dizia Carolyn. "Esse dinheiro também é dela." Fez uma pausa para ouvir.
Comportamento errático. Que comportamento errático! Ela confrontou seu marido infiel. Isso não é errático. É a coisa mais normal do mundo. Maggie ouvia, insensível, enquanto sua vida financeira era desmantelada peça por peça. Contas conjuntas congeladas, cartões de crédito cancelados. A casa estava em nome de Richard, os carros também. Até mesmo sua conta de poupança pessoal havia sido esvaziada, transferida para uma conta a qual ela não tinha acesso. Restavam-lhe $47 na carteira. Isso era tudo. Era tudo o que lhe restava no mundo. Carolyn desligou o telefone e sentou-se ao seu lado. Bom, esta é a situação. Rick solicitou o divórcio e também apresentou uma moção de guarda de emergência. Guarda! A mão de Maggie foi ao seu ventre. Mas elas ainda nem nasceram. Ele afirma que você é mentalmente instável. A voz de Carolyn era suave, mas firme. Diz que você tem um histórico de depressão e ansiedade, e que representa um perigo para si mesma e para os outros. E que quando você o confrontou no restaurante, ele quer a guarda temporária das gêmeas assim que nascerem. Sentiu que o quarto girava. Maggie agarrou-se ao braço do sofá, lutando contra a vontade de vomitar. Isso não pode estar acontecendo, sussurrou. Fui à terapia depois do aborto espontâneo. Eu me curei. Estou bem. Não estou louca. Eu sei, disse Carolyn. Mas Rick tem advogados e dos caros. E agora mesmo, você não tem nada. Há algo que toda mulher deveria saber, e Maggie estava aprendendo da pior maneira possível. Sempre tenha sua própria conta bancária, seu próprio crédito, sua própria identidade. Ela havia renunciado a tudo por seu casamento, e agora não tinha nada que o provasse, exceto um monte de sacos de lixo e um marido que queria tirar seus filhos. Os dias seguintes foram uma neblina de consultas legais, chamadas telefônicas, entre soluços e noites em claro. Maggie encontrou um advogado de divórcios. Era um homem de aspecto cansado chamado Patterson, que trabalhava em um escritório minúsculo no centro. Revisou seu caso e lhe deu a notícia que ela já temia. Senhora Sterling, isso não vai ser fácil. Seu marido tem um dos advogados mais poderosos da cidade, Harrison Webb. Ele não perde nenhum só caso. Que opções eu tenho? Perguntou Maggie. Patterson suspirou. Agora mesmo, não muitas. Não tem renda, nem bens, nem casa. Tem 7 meses de gravidez e ordens médicas de repouso. O tribunal vai ver sua situação e vai ver instabilidade. Vão ver a situação do seu marido e vão ver recursos. Então ele ganha. Simples assim. Ele me trai, me expulsa da minha casa e ele ganha? Eu não disse isso. Patterson se inclinou para a frente. Disse que não vai ser fácil, mas sempre há um jeito. Só temos que encontrá-lo. Maggie saiu do escritório do advogado, sentindo-se pior do que quando havia chegado. O sol estava se pondo sobre a cidade, pintando o céu com tons laranjas e rosas que ela estava insensível demais para apreciar. Caminhou sem rumo por várias ruas, sem saber para onde ia, sem ter certeza se importava. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Carolyn. Põe no canal 7, já! Maggie entrou em uma cafeteria e pediu ao barista que mudasse de canal. O que viu gelou seu sangue. Richard estava na televisão, de pé, fora de sua casa, de sua bela casa, com o braço ao redor de Vanessa. Ambos pareciam sérios e preocupados. A voz do repórter soava compreensiva. Senhor Sterling, pode nos dizer o que aconteceu? Richard negou com a cabeça, com tristeza. É um momento muito difícil para nossa família. Minha esposa, quero dizer, minha ex-esposa, tem lutado com problemas de saúde mental há anos. Eu tentei ajudá-la? De verdade que sim,
Mas quando ela apareceu em um restaurante público e armou uma cena, percebi que precisava de intervenção profissional. E quanto às acusações de que o senhor tinha um caso? A expressão de Richard se tornou magoada. Não vou dignificar isso com uma resposta. Vanessa é minha sócia e uma amiga. O fato de minha ex-esposa fazer tais acusações apenas demonstra o quão perdida ela está. Vanessa se aproximou do microfone. Sua voz derramava uma falsa preocupação. Só queremos o melhor para os bebês. Essas pobres crianças inocentes merecem um lar estável. Maggie olhava para a tela, incapaz de se mover, incapaz de falar. Estava mentindo. Estava mentindo na televisão nacional e todo o mundo estava acreditando nele. A sessão de comentários já estava se enchendo de mensagens de apoio para o pobre Richard Sterling e sua ex-esposa louca. Isso já não se tratava apenas do divórcio. Não se tratava apenas do dinheiro ou da casa. Nem sequer dos bebês. Tratava-se de que toda a sua identidade, toda a sua verdade estava sendo apagada e substituída por uma mentira. E não tinha nem a mínima ideia de como se defender. 3 semanas após a pior noite de sua vida, Maggie finalmente sentiu algo mais do que desespero. Sentiu uma faísca de esperança. Tudo começou com Carolyn. Sua melhor amiga estivera trabalhando nos bastidores, movendo suas influências no canal de notícias, falando com produtores e repórteres que já estavam cansados da festa de piedade por Richard Sterling. Tenho uma ideia, disse Carolyn uma noite, sentada em frente a Maggie em seu pequeno apartamento. Contamos a sua versão da história, uma entrevista de verdade, sem rodeios, sem advogados, apenas você dizendo a verdade do que aconteceu. Maggie hesitou. E se ninguém acreditar em mim? Então não estaremos pior do que estamos agora. Mas, e se acreditarem? E se o mundo vir o que eu vejo? E se virem uma mulher grávida que foi traída por seu marido e que depois foi sistematicamente destruída por ele? A entrevista foi transmitida numa terça-feira à noite. Maggie sentou-se em uma cadeira simples no apartamento de Carolyn, com um vestido modesto que mostrava sua barriga de grávida, e falou diretamente para a câmera. Falou de seu casamento, dos sinais que havia ignorado, de entrar naquele restaurante e ver seu marido pedir outra mulher em casamento. Falou da ordem de restrição, das contas congeladas, dos sacos de lixo no jardim. Falou de ter 7 meses de gravidez de gêmeos e não ter para onde ir. Não chorou. Não suplicou compaixão. Simplesmente disse a verdade. E a verdade teve um eco impressionante. Em questão de horas, o vídeo havia viralizado. Choveram comentários de mulheres que haviam sofrido traições similares. De homens que estavam enojados pelo comportamento de Richard. De milhões de estranhos que viam a serena dignidade de Maggie e viam uma heroína em vez de uma vítima. A hashtag Justiça para Maggie se tornou tendência no Twitter. Depois se estendeu ao Instagram, ao Facebook e ao TikTok. As pessoas compartilhavam suas próprias histórias, marcando a empresa de Richard Sterling, exigindo que ele prestasse contas. Por primeira vez em semanas, Maggie se sentiu poderosa. O público estava do seu lado. A imagem cuidadosamente construída de Richard estava desmoronando. As ações de sua empresa caíram 15% em 2 dias. Os investidores estavam cancelando reuniões. Está funcionando, disse Carolyn, enquanto revisava o interminável fluxo de mensagens de apoio. Maggie, de verdade está funcionando. Mesmo Patterson, o advogado, parecia cautelosamente otimista. A opinião pública não é uma prova perante um juiz, advertiu. Mas pressiona a outra parte. É possível que os advogados de Richard estejam mais dispostos a negociar agora. Maggie se permitiu acreditar que tudo poderia dar certo. Começou a olhar apartamentos
imaginando um futuro onde poderia reconstruir sua vida com suas filhas. Começou a dormir a noite toda de novo, sonhando com acordos de guarda e novos começos. Devia ter sabido que a calma não duraria muito. O contra-ataque chegou 5 dias após a entrevista. Maggie estava no apartamento de Carolyn, tomando café da manhã e verificando as notícias, exatamente quando seu telefone explodiu com um mar de notificações. Vanessa Blake havia publicado uma declaração, e com provas. Maggie abriu o primeiro link com mãos trêmulas. O que viu revirou seu estômago. Eram seus registros de terapia, arquivos confidenciais de 3 anos atrás. Quando buscou ajuda depois de perder seu bebê, eram páginas e páginas de anotações de suas sessões, cuidadosamente editadas para fazê-la parecer instável. Havia passagens sobre sua depressão e ansiedade, sobre pensamentos sombrios que havia compartilhado na segurança do consultório de um terapeuta, sobre medicamentos que tomou por um curto período. Mas essa não era a pior parte. Alguém havia tirado suas palavras de contexto, unindo fragmentos de diferentes sessões para criar uma história que a pintava como uma pessoa perigosa. Havia até uma entrevista com uma psiquiatra, uma mulher que Maggie jamais havia visto na vida, que afirmava tê-la avaliado e concluído que não era apta para ser mãe. A opinião pública mudou num instante. A mesma gente que a havia apoiado agora a chamava de louca. A hashtag mudou de justiça para Maggie para protejam as crianças. Os noticiários que haviam contado sua história com simpatia agora transmitiam segmentos questionando se era mentalmente estável o suficiente para criar gêmeos. O canal de notícias de Carolyn emitiu um comunicado, distanciando-se da entrevista. Não tínhamos conhecimento do histórico de saúde mental da Sra. Sterling, dizia o comunicado. Lamentamos qualquer dano que nossa cobertura possa ter causado. Como conseguiram seus registros de terapia? Perguntou Carolyn, com o rosto pálido. Supostamente são confidenciais. Maggie negou com a cabeça, sentindo que se afogava. Não sei. Richard deve ter encontrado um jeito. Ele sempre encontra um jeito para tudo. A audiência de guarda de emergência foi programada para a semana seguinte. Maggie sentou-se na sala do tribunal com Patterson ao seu lado, enfrentando Richard e seu exército de advogados caríssimos. O juiz era um homem de cabelo grisalho, com óculos e uma expressão que não revelava nada. O advogado de Richard, o infame Harrison Webb, apresentou os registros de terapia como prova. Reproduziu clipes cuidadosamente selecionados da entrevista de Maggie, distorcendo suas palavras para fazê-la parecer desequilibrada. Apresentou a psiquiatra falsa, que testificou com uma autoridade convincente que Maggie representava um grave risco para seus filhos não nascidos. Patterson fez o que pôde. Opôs-se aos registros obtidos ilegalmente. Assinalou que Maggie estivera estável durante anos. Argumentou que os hormônios da gravidez e o estresse extremo não eram o mesmo que uma doença mental. Mas o juiz já havia tomado uma decisão. Dada a preocupante evidência sobre o histórico de saúde mental da senhorita Sterling, o tribunal determina que a guarda temporária deve ser outorgada ao Sr. Sterling após o nascimento das crianças. Isto é para a segurança e o bem-estar dos menores. Maggie se ouviu gritar: "Não podem levar minhas bebês, nem sequer dei à luz ainda." O juiz a olhou com algo que poderia ter sido piedade. "Senhora Sterling, esta ordem é projetada para proteger seus filhos. Recomendo encarecidamente que busque ajuda profissional." Foi escoltada para fora da sala pelos oficiais de justiça. Os flashes das câmeras estouravam em seu rosto, enquanto os repórteres lhe gritavam perguntas. Ouviu alguém gritar: "Maggie, você realmente é perigosa." Caiu nas escadas do tribunal. Não lembrava de ter caído. Só o golpe seco do concreto contra seus joelhos e palmas. E logo,
Umas mãos fortes a seguraram pelos braços. E depois, o lamento da sirene de uma ambulância em algum lugar ao longe. A segunda visita ao hospital em 1 mês. Os mesmos médicos preocupados. As mesmas máquinas que apitavam. A mesma solidão esmagadora. Mas desta vez, algo havia se quebrado dentro de Meg. Algo fundamental e insubstituível. Jazia em sua cama de hospital, olhando fixamente para o teto. Tentou imaginar um futuro em que voltava para a casa do hospital com suas bebês e ninguém as tirava dela. Não conseguia imaginar. Não conseguia imaginar absolutamente nada. O hospital deu alta a Meg com um folheto sobre depressão pós-parto e um encaminhamento para um psiquiatra, como se seus problemas pudessem ser resolvidos com pílulas e sessões de terapia. Como se o verdadeiro problema não fosse o marido que havia desmantelado sistematicamente toda a sua existência. Carolyn a esperava no saguão, mas sua expressão era tensa. Antes que Meg pudesse perguntar o que acontecia, sua amiga levantou o telefone. "O canal me demitiu", disse Carolyn em voz baixa. "Disseram que minha cobertura da sua história demonstrou falta de julgamento jornalístico." Tentou sorrir. "Suponho que agora as duas estamos desempregadas, Carolyn." "Sinto muito." Meg sentiu os olhos se encherem de lágrimas. "Tudo isso é minha culpa." "Não." A voz de Carolyn foi firme. "Tudo isso é culpa de Richard e ele vai pagar por isso. Não sei como ainda, mas vai pagar." Voltaram para o apartamento de Carolyn, mas até esse refúgio era temporário. Sem trabalho, Carolyn não podia pagar o aluguel. Restavam-lhe talvez 2 meses antes que o proprietário começasse a fazer perguntas. Meg não tinha nada, nem dinheiro, nem casa, nem esperança. Estava grávida de 8 meses de uns bebês que a corte já havia decidido tirar dela. A mídia a havia pintado como uma louca, abandonada por seu marido e traída por um sistema que deveria protegê-la. Sentou-se no sofá de Carolyn naquela noite, olhando fixamente para a parede, e considerou seriamente simplesmente desistir. Não se machucar. Nunca faria isso com suas bebês. Mas talvez apenas se deitar e deixar que o mundo passasse por cima dela. Talvez aceitar que Richard havia ganhado, que sempre ganharia, que não tinha sentido lutar contra alguém que tinha todo o dinheiro, todo o poder e todos os advogados. Foi o momento mais baixo de sua vida, ainda mais baixo que a perda de seu bebê, mais baixo que as escadas do tribunal. Mais baixo que os sacos de lixo no gramado, porque desta vez não estava apenas de luto por uma perda, estava de luto por si mesma. Bateram na porta, por volta das 9 da noite. Carolyn estava trabalhando em um turno numa cafeteria que tinha pego para ganhar dinheiro extra, então Meg se arrastou para abrir. Uma mulher idosa estava de pé no corredor. Era pequena e magra, com o cabelo prateado recolhido em um coque impecável e uns olhos azuis brilhantes que pareciam ver tudo. Segurava uma caçarola. "Olá, querida", disse a mulher. "Sou Eleanor Vance, do apartamento 4. Ouvi que você poderia precisar de uma amiga." Meg piscou, olhando para ela. "Desculpe, eu a conheço?" "Não, mas eu conheço você." Eleanor passou por ela e entrou no apartamento sem esperar convite. "Vi sua entrevista, a de verdade, não o lixo que tem mostrado ultimamente." Deixou a caçarola no balcão da cozinha. "Você parece que não come uma refeição decente há semanas. Sente-se." Havia algo na autoridade enérgica de Eleanor que lembrou a Meg sua avó, que havia falecido quando ela tinha 12 anos. Encontrou-se obedecendo, sentando-se em uma cadeira da cozinha, enquanto a senhora se movia com desenvoltura pela pequena cozinha de Carolyn. "Sabe", disse Eleanor, enquanto servia a caçarola, "uma vez fui casada com um homem como seu marido, encantador, bem-sucedido,
convencido de que o mundo existia para servir às suas necessidades. Entregou um prato a Maggie. Levei 15 anos para sair de lá e outros 5 para reconstruir minha vida. Mas eu fiz isso. E você também fará. Maggie baixou os olhos para a comida. Cheirava incrivelmente bem. Não tinha percebido o quão faminta estava até aquele momento. Não sei como, admitiu ela. Ele tem tudo. Eu não tenho nada. Eleanor sentou-se à frente dela. Deixe-me te dizer algo sobre os homens como Richard Sterling. Eles se acham invencíveis porque nunca toparam com alguém que pudesse vencê-los. Mas aqui está o segredo. Inclinou-se para a frente. Eles não estão lutando contra você. Estão lutando contra sua própria culpa, sua própria insegurança, seu próprio terror de que alguém os veja como realmente são. Tudo o que você tem que fazer é esperar. Esperar o quê? Que cometam um erro. Eleanor sorriu. Sempre cometem. Maggie deu uma garfada na caçarola. Foi a primeira coisa que realmente saboreou em semanas. Durante os dias seguintes, Eleanor se tornou uma presença constante na vida de Maggie. Aparecia cada manhã com o café da manhã, cada tarde com o jantar. Contava histórias sobre seu falecido marido, um cavalheiro que tinha sido o oposto do primeiro. Ouvia sem julgar quando Maggie chorava. Oferecia conselhos quando solicitada e silêncio quando era necessário. E então, uma semana depois de se conhecerem, Eleanor lhe fez uma oferta que mudou tudo. Sou dona de uma pensão, disse. Um lugar pequeno, nada luxuoso, mas é limpo e seguro. Tenho um quarto disponível, sem aluguel, até que você se recupere. Maggie negou com a cabeça. Não poderia aceitar de jeito nenhum. Sim, você pode e vai aceitar. A voz de Eleanor foi firme. O orgulho é um luxo para as pessoas que não estão lutando para sobreviver. Deixe-me te ajudar. Assim, Maggie se mudou para a pensão de Eleanor. Era um edifício vitoriano com pisos que rangiam, papel de parede desbotado e cheiro de livros velhos. Seu quarto era pequeno, mas confortável, com uma janela que dava para um jardim tranquilo. Não se parecia em nada com a casa que havia compartilhado com Richard. Era perfeita. Começou a trabalhar remotamente como contadora, usando habilidades que não tocava desde antes de seu casamento. O dinheiro não era muito, mas era dela. Começou a assistir às audiências de guarda com a cabeça erguida, mesmo quando o juiz decidia contra ela uma e outra vez. Começou a acreditar, lenta e cautelosamente, que talvez Eleanor tivesse razão. Talvez Richard cometesse um erro. A carta chegou 3 semanas depois. Vinha em um envelope oficial, com o logo de uma empresa que Maggie não reconheceu. Reed Vanguard Holdings, a mesma firma da qual Richard estivera tentando obter um investimento. A firma cujo misterioso fundador, E.V. Reed, nunca apareceu àquela fatídica cena. Maggie quase a jogou fora, assumindo que era correspondência indesejada ou alguma piada cruel. Mas algo a fez duvidar. Algo. Sua mente lutava para processar palavras que não faziam nenhum sentido. Prezada senhorita Margaret Reed Sterling, começava a carta. Escrevemos para informá-la de um assunto de considerável importância legal e financeira, relacionado com o patrimônio de seu falecido pai, James Edward Reed. O pai de Maggie. Havia morrido há 10 anos. Tinha sido um operário de fábrica que dirigia uma caminhonete e levava seu almoço em um saco de papel todos os dias. Não havia deixado nenhum patrimônio, quase. Havia deixado dinheiro suficiente para cobrir o funeral. Nossos registros indicam que o Sr. Reed foi o fundador original da Reed Manufacturing, Incorporated, em 1965. Devido às circunstâncias que se detalham nos documentos anexos, o Sr. Reed se viu obrigado a se desfazer de sua participação majoritária em 1990.
No entanto, conservou uma participação de 40% na empresa através de um fundo fiduciário que deveria ser transferido à sua única herdeira após sua morte, a Maggie. Suas mãos tremiam tanto que mal podia ler o resto. Devido à negligência dos advogados a quem se confiou originalmente este assunto, o fundo nunca foi executado corretamente. Descobrimos recentemente este descuido durante uma auditoria exaustiva de nossas propriedades. Após uma extensa investigação e verificação de DNA, confirmamos que a senhora é a única e legítima herdeira deste fundo. O valor atual de sua herança é de aproximadamente $800 milhões. Maggie leu a carta 3 vezes, depois leu de novo. Depois ligou para o número que aparecia no final e falou com uma mulher chamada Patricia Coleman, que confirmou tudo com uma voz tranquila e profissional. Seu pai era um homem brilhante, senhora Sterling, disse Patricia, mas foi expulso de sua própria empresa por gente perigosa. Passou o resto de sua vida protegendo vocês, a senhora e sua mãe. Ele sempre quis que você tivesse o que era seu por direito. $800 milhões, sussurrou Maggie, ainda sem poder acreditar. $800 milhões, confirmou Patricia. Mais uma participação majoritária na Reed Vanguard Holdings. Parabéns, senhora Sterling. A senhora é uma das mulheres mais ricas da América. Maggie desligou o telefone e ficou sentada em um silêncio atordoado, olhando para fora de sua janela. Os pássaros cantavam no jardim de Eleanor. O sol brilhava através das cortinas de renda. E em algum lugar da cidade, Richard Sterling não tinha nem a menor ideia de que sua entediante, simples e descartável ex-esposa acabava de se tornar a última mulher na terra que ele deveria ter traído. A primeira coisa que Maggie fez, depois de se inteirar de sua herança, foi ligar para Patterson, o advogado. A segunda coisa que fez foi contratar a melhor equipe jurídica que o dinheiro podia comprar. Durante semanas antes, estivera lutando contra Richard com paus e pedras. Agora tinha armas nucleares. Os novos advogados eram impressionantes. Ternos caros, mentes ainda mais afiadas. E absolutamente nenhum medo. Nem de Harrison Webb, nem de ninguém mais. Apresentaram moções para impugnar a sentença de guarda. Solicitaram registros e interrogaram testemunhas. Deixaram muito claro que Margaret Reed Sterling já não era um alvo indefeso. Os advogados de Richard responderam com um pânico apenas dissimulado. De repente, começaram a aparecer ofertas de acordo. De repente, se falava de guarda compartilhada e visitas razoáveis. De repente, Richard queria negociar. Maggie rejeitou cada oferta. Isso já não se tratava de uma negociação. Tratava-se de justiça. Patricia Coleman se tornou uma aliada e algo parecido com uma amiga. Explicou-lhe a história completa da Reed Manufacturing. Como o pai de Maggie tinha sido um empresário visionário que construiu a empresa do nada. Como tinha sido ameaçado por sócios corruptos que queriam roubar tudo o que ele havia criado. Como havia vendido sua participação majoritária para proteger sua esposa e sua filha pequena. Mas, em segredo, conservou os 40 através de um fundo oculto. Ele nunca quis que você tivesse dificuldades, disse Patricia durante uma de suas reuniões. Queria que você estivesse pronta, que fosse forte o suficiente para lidar com esse tipo de poder. Maggie pensou em seu pai, o homem calado que trabalhava muitas horas e chegava em casa cheirando a óleo de máquina. O homem que a ensinou a andar de bicicleta, ajudou com as tarefas de matemática e lhe disse que podia fazer o que quisesse fazer. Nunca havia conhecido esse lado dele. Nunca soube que a estava protegendo. Pela primeira vez desde que começou este pesadelo, Maggie sentiu que de verdade poderia ganhar. E então começaram as catástrofes. A primeira chegou sem aviso prévio. Estava na pensão de Eleanor,
revisando documentos com sua equipe jurídica, quando sentiu uma dor aguda e intensa, impossível de ignorar. Tinha 35 semanas de gravidez. Cedo demais. Cedo demais. A viagem de ambulância foi um borrão. O hospital era um caos. Médicos e enfermeiras correndo ao seu redor, gritando termos médicos que ela não entendia. Alguém perguntava por seu contato de emergência. Alguém lhe dizia para respirar. As gêmeas estavam chegando e não havia nada que ninguém pudesse fazer para impedi-las. Realizaram uma cesariana de emergência. Maggie esteve acordada durante todo o processo, adormecida da cintura para baixo, mas terrivelmente consciente do que estava acontecendo. Ouviu sua primeira filha chorar, um som forte e saudável que fez seu coração se elevar. Depois houve silêncio. A segunda bebê não chorava. "Senhora Sterling", disse um dos médicos com a voz cuidadosamente calma. "Sua primeira filha está bem, mas sua segunda filha está tendo algumas dificuldades para respirar. Precisamos levá-la para a unidade de terapia intensiva neonatal." Deixaram que Maggie segurasse sua primogênita durante exatamente 130 segundos. Um rostinho rosado e diminuto. Os olhos fechados com força. Uma mecha de cabelo escuro. A chamou de Lily, como sua avó. Depois também levaram Lily. As 48 horas seguintes foram as mais longas da vida de Maggie. Lily estava estável, ficando mais forte a cada hora. Mas Rose, sua segunda filha, lutava pela vida. Os médicos usavam palavras como dificuldade respiratória, terapia com surfactante e prognóstico reservado. Disseram a Maggie para se preparar. Ela não dormiu. Sentou-se na UTI neonatal, vendo sua pequena filha respirar através de tubos e cabos, e rezou a todos os deuses de que tinha ouvido falar. Foi então que chegou a segunda catástrofe. Uma enfermeira entrou na UTI com uma expressão estranha no rosto. "Senhora Sterling, há algumas pessoas aqui do tribunal que querem vê-la." Maggie levantou o olhar, confusa e exausta. "O tribunal?" 2 oficiais de justiça esperavam no corredor atrás deles. Havia uma mulher do Serviço de Proteção à Criança e um homem de terno que se apresentou como o advogado de Richard. "Senhora Sterling", disse a mulher da proteção infantil com voz profissionalmente neutra. "Temos uma ordem judicial que concede a guarda de emergência de sua filha Lily ao pai dela." Maggie a olhou fixamente, certa de ter ouvido mal. "O quê? Acabo de dar à luz. Estou no hospital. O tribunal determinou isso esta manhã." O advogado lhe entregou um documento. Dada sua incapacidade devido aos procedimentos médicos, ao Sr. Sterling foi concedida a guarda temporária com efeito imediato. "Não podem fazer isso." A voz de Maggie se transformou em um grito. "Não podem levar minha bebê. Estou aqui mesmo. Sou a mãe dela." Mas sim, podiam. E o fizeram. A segurança do hospital escoltou o grupo até o berçário onde Lily dormia tranquilamente. Maggie o seguiu, mal podendo caminhar, ainda sangrando de sua cesariana, suplicando para que parassem. Não pararam. Viu como levavam sua filha. Viu o advogado de Richard sorrir enquanto passava ao lado dela com Lily nos braços. Desabou no corredor do hospital, gritando até que as enfermeiras vieram sedá-la. Quando acordou, foi para a terceira catástrofe. Richard estava na televisão. De novo, uma coletiva de imprensa. Desta vez transmitida ao vivo das escadarias da sede de sua empresa. Estava de pé atrás de um pódio com Vanessa ao seu lado, ambos com um aspecto apropriadamente sombrio. "Quero abordar as recentes revelações sobre minha ex-esposa", disse Richard com a voz gotejando falsa preocupação. "Como muitos de vocês sabem, ela recebeu uma herança importante. Embora eu me alegre por sua sorte financeira, me preocupa profundamente que esteja usando este dinheiro para realizar uma vingança contra mim,
em vez de focar em sua saúde mental. Os repórteres gritavam perguntas. Richard levantou a mão. Além disso, fiquei sabendo que minha ex-esposa esteve envolvida em um enorme esquema de fraude. Ela tem feito afirmações falsas sobre uma herança a qual não tem nenhum direito legal. Minha equipe jurídica está investigando e esperamos que sejam apresentadas acusações criminais. Maggie assistia da cama do hospital. Rose ainda em cuidados intensivos. Lily já tinham levado. Viu seu marido mentir para o mundo com cara séria. Viu Vanessa se inclinar para o microfone. Só queremos proteger as meninas, disse Vanessa. Essas pobres bebês inocentes merecem um lar estável. Me orgulha anunciar que Richard e eu estamos esperando nosso próprio filho. Um novo começo para nossa família. A transmissão cortou para imagens de Maggie no hospital, sendo sedada e levada pelos maqueiros. A voz do apresentador era grave. Cenas perturbadoras hoje, enquanto a batalha pela guarda dos Sterling dá outra reviravolta dramática. O telefone de Maggie vibrava com mensagens de sua equipe jurídica. As acusações de fraude poderiam atrasar a herança indefinidamente. Os advogados de Richard já estavam apresentando moções para congelar seus ativos. A sentença de guarda havia sido acelerada através de um juiz com conexões conhecidas com a família de Richard. Ela havia pensado que estava ganhando. Havia pensado que a herança mudava tudo. Mas Richard estivera 3 passos à frente. O tempo todo, ele sabia do dinheiro. Havia planejado tudo e agora a estava destruindo de novo. Maggie jazia na cama do hospital e olhava para o teto da unidade de terapia intensiva. No final do corredor, sua filha Rose lutava pela vida. Em algum lugar da cidade, sua filha Lily estava nos braços de estranhos. Seu nome estava sendo arrastado pela lama na televisão nacional. Sua herança estava congelada. Sua esperança havia ido embora. Havia pensado que tocar o fundo do poço eram os sacos de lixo no gramado. Havia pensado que tocar o fundo do poço eram os degraus do tribunal. Estava enganada. Tocar o fundo do poço era ver como levavam sua filha recém-nascida enquanto você nem sequer podia ficar de pé. Tocar o fundo do poço era ouvir as máquinas apitarem por sua outra filha enquanto rezava para que sobrevivesse à noite. Tocar o fundo do poço era perceber que nem 800 milhões de dólares podiam devolver o que mais importava. Rose sobreviveu contra todas as probabilidades, contra qualquer diagnóstico pessimista. A pequena lutadora com os olhos de sua mãe conseguiu seguir em frente. 72 horas depois de nascer, os médicos a declararam estável. 3 dias depois, já respirava por conta própria. Maggie estava de pé junto à janela da UTI neonatal, vendo sua filha dormir em paz pela primeira vez, e sentiu que algo mudava dentro dela. Algo fundamental. Algo permanente. Cansou-se de ser a vítima. Havia passado todo o seu casamento se fazendo menor para que Richard se sentisse grande. Havia passado os últimos 2 meses deixando que ele a pisoteasse, a destroçasse, lhe tirasse tudo o que amava. Havia chorado, rogado e suplicado, e não tinha conseguido absolutamente nada. Acabou. Maggie voltou para seu quarto no hospital, sentou-se na cama e escreveu uma lista. Não uma lista de queixas, nem de lamentos. Uma lista de ações, passos que ia tomar, gente que ia contatar. Um plano de batalha. Seu telefone tocou. Era Patricia Coleman. Maggie, ouvi o que aconteceu. A voz de Patricia estava tensa com uma fúria que mal podia controlar. Temos que falar de estratégia. Richard acha que está ganhando, mas cometeu alguns erros muito sérios. Que tipo de erros? Apresentou essas acusações de fraude sem investigar bem. Minha equipe jurídica já confirmou que sua herança é legítima. Os documentos do fundo são inquebráveis. Não importa que juiz ele tenha subornado, nem que história tenha vendido para a mídia.
Nada disso muda o fato de que você é a herdeira de James Reed. Meg sentiu uma faísca de esperança. Podemos nos defender. Podemos fazer muito mais do que nos defender. Patrícia fez uma pausa. Meg, estive investigando os negócios do seu marido e da Innovate AI. Não só está fracassando, ele está cometendo crimes ativamente. Lavagem de dinheiro, fraude de valores mobiliários, espionagem corporativa. A evidência está aí. Se soubermos onde procurar, como a buscamos? Eu tenho gente, disse Patrícia. Investigadores, contadores forenses, fontes dentro da empresa dele. Me dê uma semana, talvez menos. Teremos tudo o que precisamos. Meg desligou e imediatamente ligou para Carolyn. Sua amiga atendeu no primeiro toque. Vi a coletiva de imprensa, disse Carolyn. Aquele pedaço de lixo mentiroso. O que você precisa? Preciso que você me ajude a contar minha história. A história real. Não uma história de vítima, uma história de vingança. Carolyn guardou silêncio um momento e logo riu. Agora sim estamos conversando. Durante a semana seguinte, Meg armou sua equipe. Patrícia trouxe investigadores e advogados. Carolyn contatou jornalistas que já suspeitavam da versão de Richard desde o início. Eleanor, surpreendentemente, as conectou com um investigador particular com quem seu falecido marido havia trabalhado em seus dias no FBI. A evidência começou a se acumular. Vanessa Blake não estava grávida. Nunca esteve. Os registros médicos demonstraram que havia estado fingindo a gravidez durante meses, usando-a como alavanca para manter Richard comprometido com seu relacionamento. A barriguinha de grávida era puro enchimento. As fotos do ultrassom ela havia baixado da internet. Tudo era um engano muito bem montado. Mas isso era só o começo. Richard vinha lavando dinheiro através da Innovate AI durante anos. Milhões de dólares circulando por empresas fantasmas e contas no exterior. O algoritmo original, aquele que supostamente ia revolucionar a logística, havia sido roubado de um concorrente. A empresa não só estava fracassando, era uma organização criminosa. E Vanessa? Ela vinha vendendo segredos da companhia para a Logicor, o principal rival da Innovate AI. Os registros bancários mostravam pagamentos que somavam mais de 2 milhões de dólares para suas contas pessoais. Ela vinha enganando Richard enquanto ele achava que a enganava. Meg revisou a evidência com um sentimento próximo da alegria. Seu marido não só era um infiel e um mentiroso, era um criminoso. E criminosos vão para a cadeia. Tem mais? Disse o investigador particular durante uma de suas reuniões de estratégia. Era um homem durão chamado Mitchell, com um rosto que parecia ter visto de tudo. Seu marido tem estado em contato com um juiz, o mesmo juiz que assinou a ordem de guarda. Deixa eu adivinhar, disse Meg. Jogam golfe juntos. Pior que isso, são velhos amigos da faculdade. E há e-mails que sugerem que Richard prometeu ao juiz um posto na diretoria de sua empresa após sua aposentadoria. Isso é suborno, disse Patrícia, abrindo os olhos como pratos. Isso nos dá uma vantagem, corrigiu Meg. O que mais temos? Mitchell deslizou uma pasta sobre a mesa. Seu marido está desesperado. A Innovate AI tem semanas para o colapso total. Ele precisa de dinheiro urgentemente. Tem estado contatando todos os investidores da cidade, mas já se espalhou o boato sobre seus problemas financeiros. Ninguém quer negociar com ele. Exceto uma firma, acrescentou Patrícia com um pequeno sorriso nos lábios. Reed Vanguard Holdings. Ele tem enviado petições há semanas. Não tem ideia de que estamos conectadas. Meg sentiu um plano se formar em sua mente. Algo elegante, algo demolidor. Organizem uma reunião, disse. Digam a ele que a Reed Vanguard está interessada.
Digam a ele que queremos discutir um investimento de 15 milhões de dólares. A sorriso de Patrícia se fez maior. Onde deveríamos fazer a reunião? Maggie pensou por exatamente 3 segundos. No restaurante El Monarca, disse. No Salão Safira. O mesmo lugar onde começou tudo isso. E com quem ele deve pensar que vai se reunir? Maggie se levantou e caminhou até a janela. Lá fora, a cidade brilhava com luzes que já não pareciam ameaçadoras. Pareciam oportunidades. Digam a ele que se reunirá com Ivy Reed, disse. A misteriosa investidora conhecida apenas por suas iniciais. Digam a ele que eu assinarei os papéis pessoalmente. O restaurante El Monarca não havia mudado nos 3 meses desde que o mundo de Maggie desabou entre suas paredes. Estavam os mesmos lustres de cristal, a mesma elegância silenciosa, os mesmos clientes abastados com suas roupas de designer. Mas Maggie havia mudado. Ela parou do lado de fora da entrada, reunindo coragem. Usava um vestido de noite azul meia-noite que Patrícia a ajudara a escolher. Seu cabelo estava penteado profissionalmente pela primeira vez em meses. Parecia uma mulher que pertencia a um lugar como aquele. Parecia alguém que Richard Sterling nunca deveria ter subestimado. Patrícia tocou seu braço. Está pronta? Maggie respirou fundo. Vamos acabar com isso. Caminharam pelo salão principal, passando pelas mesas da elite da cidade em direção às pesadas portas de madeira do Salão Safira. A anfitriã reconheceu Maggie desta vez. Seus olhos se abriram com uma mistura de surpresa e respeito. Senhora Sterling? Por aqui. As portas se abriram. Richard estava sentado na mesma mesa onde havia pedido Vanessa em casamento. Usava seu terno mais caro, o cabelo perfeitamente penteado, seu sorriso ensaiado e encantador. Ao seu lado estava Vanessa, com outro vestido vermelho, porque aparentemente era a única coisa que tinha no armário. Ambos levantaram o olhar quando Maggie entrou, e por um momento glorioso, ela viu como a cara de Richard passava de uma antecipação segura a um horror absoluto. Olá, Richard, disse Maggie caminhando até a mesa, com uma calma que não sabia que tinha. Olá, Vanessa. Acho que esperavam por Ivy Reed. A boca de Richard abria e fechava, como um peixe fora d'água. Vanessa tinha ficado pálida, com as mãos aferradas à borda da mesa. Maggie continuou, sentando-se na cadeira em frente a eles. Essa seria eu. Evelyn Victoria Reed era minha avó. Pensei que seu nome merecia ser lembrado. O que diabos é isso? Richard finalmente conseguiu falar com a voz estrangulada. Alguma espécie de piada? Nenhuma piada. Maggie abriu seu portfólio e deslizou um documento sobre a mesa. Este é um fórum de análise financeira completo da Innovate AI. Mostra 12 milhões de dólares em dívidas, lavagem sistemática de dinheiro através de empresas fantasmas e fraude de valores mobiliários que remonta a 3 anos. Richard pegou o documento. Seus olhos o percorriam freneticamente. Você não pode provar nada disso. Na verdade, sim, posso. Maggie deslizou outro documento. Estes são registros bancários que mostram transferências para contas no exterior em seu nome. Estes são e-mails entre você e seus cúmplices, discutindo como ocultar o dinheiro dos investidores. E esta, acrescentou, deslizando uma terceira pasta. São gravações de chamadas telefônicas onde você admite tudo. Vanessa já estava se afastando de Richard. Seus instintos de sobrevivência se ativaram. Eu não tinha ideia de nenhum problema financeiro. Sou apenas a diretora de marketing. Falando nisso, Maggie se virou para encarar diretamente a amante. Também tenho documentação da sua espionagem corporativa. 2 anos vendendo segredos da Innovate AI para a Logicor. Transferências bancárias totalizando mais de 2 milhões de dólares. E-mails organizando as vendas.
Isso é mentira. A voz de Vanessa era estridente. Richard, diga a ela que é mentira. Mas Richard não estava olhando para Vanessa. Olhava a montanha de evidências que Maggie havia reunido e seu rosto tinha ficado da cor de papel velho. Você me armou uma cilada, sussurrou. Toda esta reunião foi uma cilada. Não, Maggie negou com a cabeça. Você armou a cilada para si mesmo, Richard. Cada mentira que você contou, cada pessoa que você traiu, cada crime que cometeu. Tudo isso foi você. Eu só me certifiquei de que todo o mundo finalmente visse. As portas do Salão Safira se abriram de novo. 2 homens com ternos escuros entraram, seguidos por uma mulher com um impecável terno de negócios. Richard Sterling, Vanessa Blake. A agente principal levantou um distintivo. FBI, vocês estão presos por fraude de valores mobiliários, lavagem de dinheiro e espionagem corporativa. Isso é ridículo! Gritou Richard, levantando-se tão rápido que sua cadeira caiu. Não podem fazer isso. Sabem quem eu sou? A expressão da agente não mudou. Sim, senhor. O senhor é um homem que está sob prisão. Por favor, ponha as mãos atrás das costas. Algemaram Richard. Primeiro ele lutou e gritou e exigiu falar com seu advogado, mas os agentes o ignoraram completamente. Depois algemaram Vanessa, que começou a chorar e insistir que era inocente, que Richard a havia obrigado a fazer tudo. Esperem, ofegou Vanessa, voltando-se para Maggie com olhos desesperados. O bebê. Não posso ir para a cadeia. Estou grávida do bebê de Richard, Maggie. Maggie sorriu com doçura. Não está. Seu próprio médico confirmou que você nunca esteve grávida. Tudo foi enchimento, adereços e mentiras. O rosto de Vanessa desmoronou. Richard se virou para ela com um olhar assassino. Você nunca esteve grávida? Eu ia me casar com você. Destruí minha família por você. Você já estava acabando com sua família, retrucou Vanessa. Eu só me aproveitei da situação. Seguiam discutindo enquanto os agentes os conduziam até a porta. Maggie, sentada à mesa, os observava, sentindo-se mais leve do que se sentira em meses ou talvez anos. Richard parou na soleira, olhando-a com algo novo em sua expressão, uma espécie de respeito misturado com ódio. Você planejou tudo isso, disse ele, desde o mesmíssimo princípio. Maggie sustentou o olhar sem piscar. Não, Richard, eu não planejei nada disso. Você criou esta situação quando decidiu que eu era descartável, quando me expulsou da minha casa, quando tentou tirar minhas filhas de mim. Simplesmente me recusei a aceitar o final que você havia escrito para mim. Levaram Richard sem que dissesse mais uma palavra. O salão principal do monarca ficou em um silêncio absoluto. Todos os clientes observavam, com as taças de champanhe a meio caminho dos lábios e as conversas abandonadas. Várias pessoas haviam pegado seus telefones para gravar. Caroline havia se assegurado de que a imprensa estivesse perfeitamente posicionada. Os principais noticiários tinham suas câmeras prontas. As imagens de Richard Sterling e Vanessa Blake sendo escoltados para a saída do restaurante mais exclusivo da cidade estariam em todas as telas da América à meia-noite. Maggie se levantou da mesa, alisou o vestido e saiu do Salão Safira com a cabeça erguida. Ao cruzar o salão principal, ocorreu o mais estranho. Alguém começou a aplaudir. Depois outra pessoa, aí outra. Em questão de segundos, todo o restaurante estava de pé, aplaudindo enquanto Maggie se dirigia à saída. Pessoas que nunca havia conhecido a aclamavam, celebrando sua vitória. Saiu para o ar fresco da noite, onde Patrícia e Caroline a esperavam. Acabou, disse Caroline, tomando a mão de Maggie. Você conseguiu. Maggie olhou as estrelas sobre as luzes da cidade. Não acabou, disse em voz baixa.
apenas começou. As semanas que seguiram à prisão foram um turbilhão de processos legais, aparições na mídia e mais papelada do que Maggie havia visto em sua vida. Mas, pela primeira vez, o caos se sentia produtivo, esperançoso. Correto. O império de Richard desmoronou quase da noite para o dia. A Innovate AI declarou falência. Seus investidores iniciaram processos civis que manteriam seus ativos restantes atados durante anos. O juiz subornado foi destituído de seu cargo à espera de uma investigação. E o mais importante, a ordem de guarda de emergência foi anulada. Maggie recuperou suas bebês. O momento em que a assistente social colocou Lily em seus braços foi o mais feliz de toda a sua vida. Sua filha tinha 3 semanas, estava saudável e era linda, com cabelo escuro e o nariz de sua avó. Haviam cuidado bem dela durante o tempo que esteve longe, mas nada podia substituir o amor de uma mãe. Já estou aqui, sussurrou Maggie, com as lágrimas correndo por seu rosto. Nunca mais vou te deixar ir. Rose chegou em casa da UTI neonatal, uma semana depois. As gêmeas descansavam lado a lado no quarto de bebês da nova casa de Maggie, uma casa modesta, mas bonita, que havia comprado com o dinheiro de sua herança. Não era uma mansão, não era uma declaração de poder, apenas um lar onde suas filhas poderiam crescer rodeadas de amor. Eleanor vinha visitar todos os domingos, sempre com uma caçarola e conselhos não solicitados, que geralmente eram exatamente o que Maggie precisava ouvir. Carolyn se tornou a tia Carolyn, a divertida que mimava as bebês com bichos de pelúcia e tirava fotos demais. Patrícia passou de ser consultora de negócios a amiga da família, juntando-se a eles para os jantares festivos e as celebrações de aniversário. Maggie havia perdido tudo e, entre os escombros, havia encontrado uma família que nunca esperou. Os julgamentos ocorreram ao longo do ano seguinte. Richard se declarou culpado de múltiplas acusações de fraude e lavagem de dinheiro em troca de uma sentença reduzida: 12 anos em uma prisão federal. Seu advogado implorou por clemência, citando suas contribuições à indústria tecnológica e sua falta de antecedentes criminais. A juíza não se comoveu. Sr. Sterling, disse durante a sentença, o senhor fraudou sistematicamente os investidores, destruiu seu casamento, tentou roubar suas filhas da mãe e subornou um juiz em exercício para alcançar seus objetivos. Não mostra remorso nem compreensão do dano que causou. O tribunal o sentencia a 12 anos. Maggie estava na galeria quando a sentença foi anunciada. Não vibrou nem se regozijou. Simplesmente assentiu uma vez. Depois, saiu da sala do tribunal para ir para casa com suas filhas. Vanessa recebeu 8 anos por espionagem corporativa. Tentou negociar, oferecendo testemunho contra Richard, mas não havia nada que pudesse dizer aos promotores que eles já não soubessem. Sua sentença foi coberta amplamente pela mídia sensacionalista, o que parecia apropriado para uma mulher que havia construído sua vida sobre a imagem em vez da substância. A hashtag Justiça para Maggie se tornou tendência de novo, desta vez de forma permanente. Sua história se tornou um símbolo de resiliência, de se defender, de recusar-se a aceitar a narrativa que outra pessoa havia escrito para sua vida. Mulheres de todo o país entraram em contato, compartilhando suas próprias histórias de traição e recuperação. Maggie leu todas as mensagens, respondeu a tantas quanto pôde, e lentamente uma ideia começou a tomar forma. 6 meses depois que os julgamentos foram concluídos, Maggie parou em frente a uma sala de repórteres para anunciar o lançamento da Fundação Reed. Era uma organização sem fins lucrativos, dedicada a ajudar as mulheres
a reconstruir suas vidas após o abuso doméstico, a exploração financeira e a intimidação legal. Meu pai construiu algo incrível, disse Maggie com Patrícia de pé, orgulhosa ao seu lado. Viu-se forçado a renunciar a isso para proteger as pessoas que amava. Quero honrar seu legado utilizando o que me deixou para proteger outros. A fundação fornecia ajuda legal, assessoria financeira e moradia de transição para mulheres em crise. Seu primeiro projeto foi renovar a pensão de Eleanor para transformá-la em um abrigo adequado, com a própria Eleanor como administradora da casa. Você me deu um quarto quando mais precisei, disse Maggie à mulher mais velha na cerimônia de inauguração. Agora pode dar esse presente a centenas de pessoas mais. Eleanor enxugou os olhos com um lenço. Seu pai estaria tão orgulhoso de você, querida. Maggie pensou que provavelmente ela também estaria. As gêmeas cresceram rapidamente, como fazem os bebês. Lily era audaciosa e curiosa, sempre tentando alcançar coisas que estavam logo fora de seu alcance. Rose era mais tranquila, mais observadora, contente em ver o mundo com os olhos pensativos de sua avó. Eram diferentes como a noite e o dia, e Maggie as amava com cada fibra de seu ser. Aprendeu a ser mãe em seus próprios termos. Não a esposa perfeita que havia tentado ser com Richard, não a vítima indefesa que a mídia havia retratado, mas algo novo, algo mais forte. Uma mulher que havia caminhado através do fogo e havia saído com suas filhas nos braços e a cabeça erguida. Houve dias difíceis, dias em que as meninas não dormiam e a papelada se acumulava, e Maggie se perguntava se estava fazendo algo disso certo. Dias em que sentia falta de ter um companheiro, alguém com quem compartilhar os fardos. Mas nunca sentiu falta de Richard, nem uma só vez, nem por um só momento. Porque Richard nunca havia sido um companheiro. Havia sido um parasita que se alimentava de sua bondade, sua confiança e sua disposição em se fazer pequena. Ela lhe havia dado tudo, e ele o havia usado para tentar destruí-la. A vitória não se trata de destruir seus inimigos, escreveu Maggie em seu diário uma noite, depois que as gêmeas finalmente dormiram. Trata-se de proteger o que importa, de construir algo que sobreviva à dor, de se tornar a pessoa que sempre deveria ser. Tinha 35 anos, tinha 2 filhas lindas, um propósito significativo e mais dinheiro do que poderia gastar em 10 vidas. Mas nada disso era o que a fazia feliz. O que a fazia feliz era saber que havia sobrevivido, que havia lutado, que havia ganhado. 1 ano após a prisão no Monarca, a Fundação Reed celebrou seu primeiro baile de gala anual. O evento foi espetacular, sob qualquer ponto de vista. Centenas das pessoas mais influentes da cidade se reuniram em um grande salão de baile para celebrar as conquistas da organização e arrecadar fundos para sua missão contínua. Maggie subiu ao pódio, observando a multidão. Viu Patrícia em uma mesa perto da frente, radiante de orgulho. Viu Carolyn acenando com entusiasmo da sessão de imprensa. Viu Eleanor enxugando as lágrimas. E ao fundo da sala viu um homem que não reconheceu. Alto, de cabelo escuro e olhos gentis, que a observava com uma expressão que não pôde decifrar totalmente. Quando estava no meu ponto mais baixo, começou Maggie com sua voz clara e firme, alguém me disse para esperar, porque homens como meu ex-marido sempre cometem erros. Que tudo o que tinha que fazer era sobreviver o tempo suficiente para ver isso. Fez uma pausa, deixando que as palavras se assentassem. Mas aprendi algo diferente. Sobreviver não é algo passivo. Não é apenas esperar que o mundo mude. Sobreviver é lutar a cada dia pela vida que você merece. É recusar-se a aceitar a versão de outra pessoa da sua história. É construir algo bonito das cinzas de tudo o que você perdeu.
O aplauso que seguiu foi estrondoso. Meg sorriu. Desceu do pódio e abriu caminho entre a multidão. Apertou mãos, aceitou felicitações e posou para fotografias até que o rosto doesse de tanto sorrir. Foi exaustivo e estimulante, e estava exatamente onde deveria estar. Durante um breve momento de calma, notou que o homem do fundo da sala se aproximava. De perto, era ainda mais atraente. Mandíbula forte, olhos quentes de cor café, a postura segura de alguém que se sente confortável em sua própria pele. Senhora Sterling, ele estendeu a mão. Sou Daniel Mercer. Fui o agente principal no caso do seu marido. Meg apertou sua mão, surpresa. Agente Mercer, deveria lhe agradecer. Sua equipe fez um trabalho incrível. Só seguimos as provas, sorriu Daniel. A senhora é a que as reuniu de maneira bastante impressionante, devo acrescentar. Estou na polícia há 15 anos e nunca vi uma investigação civil tão minuciosa como a sua. Tive boa ajuda. Ouvi dizer. Ele fez uma pausa, parecendo ordenar seus pensamentos. Também queria dizer que o que construiu aqui é extraordinário. A fundação, o abrigo, tudo o que você construiu. Acredite em mim, qualquer um em seu lugar teria pegado o dinheiro e sumido, mas você transformou seu sofrimento em algo bom. O coração de Meg se encheu de um calor especial. Obrigada. Suas palavras são muito importantes para mim. Ficaram um instante em um silêncio agradável, observando as pessoas irem e virem. Olha, sei que talvez não seja o momento, rompeu o silêncio Daniel. E de verdade entendo se me disser que não, mas me fascinaria saber mais do que você faz. Talvez um dia tomamos um café. Meg o olhou fixamente, procurando qualquer rastro de mentira ou alguma intenção oculta. Mas não viu nada disso. Só um interesse sincero e uma pitada de esperança nervosa. Agente Mercer, disse ela, fazendo uma pausa. Me chame de Daniel, por favor. Ele sorriu para ela. Acho que eu adoraria. Mais tarde naquela noite, quando o baile finalmente terminou, os convidados foram embora e a equipe começou a recolher tudo. Meg saiu para tomar um pouco de ar. A cidade se abria à sua frente, com seus milhões de luzes que brilhavam na escuridão, como se fossem estrelas caídas na terra. Seu celular vibrou. Era uma foto de Eleanor, a babá de Lily e Rose. Estavam dormindo em seus berços, tão tranquilas, tão perfeitas. Meg levantou o olhar para o céu e se lembrou de seu pai, aquele homem calado que deu tudo para cuidar dela, que lhe deixou uma herança que ela nem imaginava, e a fortaleza para aceitá-la quando fosse o momento. Conseguimos, papai, sussurrou na quietude da noite. Tudo o que você sempre quis para mim, tudo o que sonhou, nós conseguimos. Uma estrela pareceu brilhar com mais força, embora talvez fosse só ideia dela. Meg sorriu, guardou o celular na bolsa e foi procurar seu carro. Tinha que voltar para casa com suas filhas. Tinha uma fundação para dirigir e todo um futuro pela frente. E quem sabe, talvez um encontro para tomar um café com um agente do FBI muito bonito, que não a via como uma vítima, nem como um símbolo, nem como a milionária. Ele simplesmente a via como a mulher que era, e com isso bastava. Meg Reed não buscou vingança. Encontrou algo muito melhor. Recuperou sua vida, uma vida que ela mesma forjou com suas mãos, sob suas próprias regras, e para o futuro de suas filhas. Se há algo que nos ensina sua história, é isto. Nunca subestime uma mulher que já não tem nada a perder, porque ela já não teme a nada e tem tudo pelo que lutar. A mulher que tentaram fazer em pedaços se tornou a que os desfez, mas não com ódio nem com vingança, mas com a verdade, com sua força interior e recusando-se a ser a vítima de ninguém. Esse é o tipo de poder que ninguém pode te arrebatar.
É o final que todos nós merecemos. E para Maggie Reed Sterling, isto apenas começava. Se a história de Maggie te deixou arrepiado, aperte o botão de curtir agora mesmo para mandar muito apoio. Deixe um comentário e me conte. O que você teria feito se descobrisse seu marido pedindo outra mulher em casamento? Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que precisa lembrar que nunca é tarde para se defender. E se ainda não se inscreveu, o que está esperando? Clique em inscrever-se e no sininho de notificações para não perder nenhuma só destas histórias que te deixam com um bom sabor na boca. Nos vemos na próxima história. Yo quiero almorzar, chiquillo, yo no he comido nada. Entonces, podríamos almorzar y después volver al Minecraft a terminar lo que tenía que hacer, porque yo quería hacerme como una base y ahí recién decir como ya, chiquillo, nos vemos el otro stream. Entonces no lo hice y ahora tengo que hacerlo. ¿A qué podemos reaccionar? No lo sé, así que vamos a poner la cámara un momento para yo buscar a qué podemos reaccionar. Estoy toda pálida. Es que bueno, empecé a las 5 de la tarde, chica. Normal que esté como un poco muerta en vida. Sí, es que estoy full zombie. Estoy full zombie, así que me di cuenta cuando fui al baño. Me miré la cara y dije, ¿quién es esta persona? Entonces no sé qué podríamos ver por mientras. No, de que fui a ver que iba a almorzar. Ay, igual estoy como encerrada aquí con todo el día que metía, no... Como que nadie sabía de mi existencia desde las 5 de la tarde. ¿Qué podríamos reaccionar? O podríamos no reaccionar, sino estar ahí como chile en el juego, observando. O ya, a ver, ya no, ya basta de ser indecisa. Voy a comer mientras juego. ¿Cuándo? No he hecho eso? Siempre lo hago. Siempre lo hago, entonces... El problema es que estoy toda chascona. Estoy asquerosamente zombie hoy día. Ay, qué horror. A ver, espérense. Me ahogo. Espérense. Hoy día espero dormir increíblemente bien porque... Más que nada me teñí el pelo, chiquillo. Yo no quería que quedara de este color. Yo lo quería un poquito más claro. Me trolearon. Hice una mezcla que según esa mezcla me iba a quedar exactamente el color que quería. Chica, exacto está aquí entre nosotros porque esto de exacto no tiene nada. Exacto no tiene nada. Estoy como zombie. Oh, qué horror. Es que más encima me maquillé súper apurada. No, para no esperarme tanto. ¡Ay, qué está sonando! Mando la música en Minecraft. Ya no importa, vamos a seguir. Bueno, vamos a jugar. I'll repeat the way she dances to this beat. Chase. Miren, la comida de hoy es fideos, arroz con salchicha. Oh, you remind. No me abre el SMP.
I love your summer times. Tell me, am I your type? No me quiere abrir, porque no quiere abrir. Se supone que ahí abrió, pero no lo veo. Ahí está. Oh. Ay, ya es de noche. Misiones da... Oh, ¿verdad que hay misiones diarias, chiquillo? Yo estaba puro leseando. 4 horas puro leseando, ¿se dan cuenta? Esto no puede ser. Vamos a ver las misiones diarias mientras almorzamos, ¿ok? Oh, you remind. No puedo comer. I love you summertime. Tell me am I your time. No me vaya a caer. Bueno, no puedo hacer eso. Tienen que llenarme los hocicos de comida y ahí recién. Oh, wow. No traje comida. Chica, no quiero ponerlo, quiero abrirlo. Ya tengo. Me of a girl I was. Las misiones diarias, ¿dónde las dan? ¿Aló, permiso? Ay, yo puedo tener mi casa así bonita, me estás leseando. Nah. Chiquillo, ustedes están claros que yo voy a hacer la casa más... ¿Hola? Lo siento, papu, no puedo salir ahora mismo. Tengo videos para editar, ahora sí, por mí. Él está en yo. Hola. Hola, ¿qué pasa? Venga, ya, hombre. Te digo que soy de 10, ¿eh? No me mires así. Oh. I wanna be your baby. Quiero ser tu bebé. I wanna keep you a baby. ¿Dónde está la misión diaria? Quiero ser tu bebé. I wanna keep you baby. Quiero ser tu bebé. I wanna keep you a baby. Uy, lo que acabo de escuchar. ¿Dónde? Ah, no, No nada. escuchas no. nada, nada. Tú no ¿Por qué escuchas estás cuernudo? nada. ¿Qué hay? Nah. ¿Y las misiones diarias dónde están? Oh. Eso tiene pinta de misión. Uy, se me quedó pegado. Oye, tú no vas a venir a decirme qué poner y qué no poner en mi música, ¿ok?
Se congeló el chat. Escucho un chat. Se congeló. Ya, pero ¿para qué decirlo aquí en el stream? Ujú.